jungle. Oi, eu vou explicar o quarto exercício da lista e nele é pedido que a gente crie um programa no qual o usuário digite um nome, esse nome seja exibido na tela, depois seja exibido de forma invertida e que conte quantas vogais e quantas consoantes o nome possui. Indo para o código, a gente vai começar incluindo duas bibliotecas e em cada uma a gente vai utilizar algumas funções que vão ser importantes. Com a primeira, a gente consegue utilizar o scanf e o printf, que eu já vou explicar a função de cada. E com a segunda, a gente consegue usar a função system. A gente vai utilizar lá no final para poder pausar o nosso programa. Bom, começando pela função principal, a int_main, nela a gente já começa declarando algumas variáveis. A gente vai declarar primeiro a variável nome, que ela vai ser responsável por armazenar o nome que o usuário digitar. Ela vai ser um vetor de 20 posições, que significa que o usuário pode digitar um nome de até 19 caracteres, considerando que a última posição de um vetor vai ser o /0, que vai ser utilizado para indicar o fim da string. A gente vai declarar também as variáveis vogais e consoantes, que vão iniciar valendo 0, e elas vão contar a quantidade de cada, né? A gente vai declarar também aqui embaixo duas variáveis do tipo int, a variável i e a variável count, que elas vão contar e vão percorrer as letras do nosso nome. Bom, assim que o usuário iniciar o programa, vai ser exibido para ele a mensagem de digite um nome. Essa mensagem vai ser exibida graças ao printf, que possui essa função, e através do scanf, o programa consegue ler o que o usuário digitou e armazenar na variável nome, que a gente criou aqui em cima, junto desse e-comercial. Esse trecho vai falar para o programa para ele ler tudo que o usuário digitou até o Enter, e esse espacinho que a gente coloca na frente serve para a gente falar para o programa desconsiderar qualquer coisa que possa ter sido digitado anteriormente, para ele ler só o que o usuário digitou. Bom, nesse segundo trecho do programa, a gente vai iniciar com o printf novamente e a gente vai exibir para o usuário o nome que ele digitou. A gente vai iniciar colocando as aspas e os textos que a gente deseja, nome normal, e a gente vai utilizar aqui a porcentagem %s para exibir uma string. A gente, após fechar as aspas, já podemos colocar a variável nome, e assim que for exibido a mensagem de nome normal, vai ser exibida também a informação digitada pelo usuário. Eu não disse anteriormente, mas sempre que a gente a gente declarar uma variável e a gente encerrar um comando, a gente utiliza o ponto e a vírgula. A gente vai usar o printf novamente para exibir a mensagem de nome invertido, mas antes de inverter o nome, a gente primeiro precisa contar quantos caracteres ele possui. A gente vai fazer isso através da variável count e do laço while. Bom, a variável count a gente vai começar zerando ela, porque ela vai representar as posições do vetor. O que a gente vai falar aqui nessa linha é para o programa percorrer o vetor nome, e enquanto as posições, representadas por count, forem diferentes de /0, porque a gente utiliza a exclamação e o sinal de igual para representar diferente, enquanto for diferente de /0, para ele continuar buscando, através desse count mais. /0, como eu disse anteriormente, é a posição final do vetor. Então, assim que ele chegar nessa posição final, a variável count já vai ser atualizada com o número de posições que esse vetor possui. Bom, agora que a gente sabe a quantidade de posições que o vetor tem, a gente pode começar a inverter o nome. Para isso, a gente precisa saber qual que é a última letra do nome que foi digitado. A gente sabe que count vai ter a quantidade de posições do vetor e que a última posição de todo vetor é o /0. Então, para a gente saber a posição da última letra, basta a gente subtrair 1. Então, a gente vai atribuir
a variável que a gente declarou lá em cima, a variável i, é o valor de quantidade de posições menos 1. Seria a mesma coisa que subtrair o barra zero. Para a gente imprimir esse valor, a gente vai utilizar o printf junto da porcentagem C. A porcentagem C vai imprimir caractere por caractere do vetor nome, né? Como a gente precisa que todas as letras sejam exibidas, a gente vai utilizar o for, né, para utilizarmos a repetição, e a gente vai falar para ele que essa repetição precisa ocorrer voltando posição por posição. Então, a gente vai usar esse i menos menos, até que o valor de i seja igual a zero. Assim, ele vai poder imprimir todas as letras até formar o nome invertido. Bom, agora para o programa identificar se o caractere é uma vogal ou uma consoante, a gente vai utilizar o switch, que é um condicional. Dependendo do valor da variável, ele vai ter uma ação diferente. Aqui, a gente está dando que caso o caractere seja um desses, ou seja, seja uma vogal, a nossa variável contadora de vogais vai aumentar um número e vai parar. Esse default seria um caso contrário, ou seja, caso isso não ocorra, a variável contadora de consoantes vai aumentar um número. Bom, agora para finalizar, a gente vai exibir o total de vogais e o total de consoantes, né? A gente vai utilizar o printf e dentro dele porcentagem d, para exibir o valor que está guardado dentro dessas duas variáveis. Após isso, eu vou finalizar aqui usando o System, mas porque eu estou utilizando o Windows, que ele vai impedir que o programa feche automaticamente assim que a mensagem for exibida. Agora a gente pode testar para ver se está funcionando. Certinho.